Se você acorda todas as noites entre 3 e 5 da manhã, você não está sozinho. E não é coincidência. Muitas pessoas, especialmente depois dos 60, vivem essa cena em silêncio. Você se deita como sempre, na esperança de dormir bem. Mas no meio da noite, seus olhos se abrem. Instintivamente olha para o relógio. 13h15. Ou talvez sejam 4 menos 10. Não importa. De novo. Silêncio total. A casa está dormindo, mas você não. Você tenta fechar os olhos, virar-se, mudar de posição. Pensa que talvez tenha tido um pesadelo, ou que só precisava ir ao banheiro. Mas ao voltar para a cama, o sono não volta com você. A mente começa a se encher de pensamentos. O corpo se sente acordado quando não deveria estar. E em algum canto do coração, uma pergunta começa a se repetir. Por que isso está acontecendo comigo? O que há de errado comigo? Mas aqui vai algo que ninguém te diz. Esse padrão tem um significado. Não é apenas uma coincidência, e muito menos um castigo. Na verdade, pode ser a forma como seu corpo e sua mente estão te pedindo para prestar atenção. Hoje quero falar com você sobre isso. Sobre o que está acontecendo dentro de você quando acorda nessas horas. Vamos ver o que a ciência diz, o que a medicina oriental nos ensina, e o mais importante, o que você pode fazer para recuperar seu descanso, para que essas madrugadas não se tornem inimigas, mas aliadas. Porque dormir não deveria ser um problema, e menos agora. Depois de tantos anos, seu corpo merece descansar bem. Sua mente merece paz. E você merece entender o que está acontecendo com você. Então te convido a ficar comigo até o final, porque este vídeo pode te dar respostas que você tem procurado há tempo. Por que é tão comum acordar entre 3 e 5 da manhã? Acordar entre 3 e 5 da manhã não é uma raridade. É algo que, com os anos, se torna quase um padrão em muitas pessoas. E embora pareça uma simples coincidência, a realidade é que há várias razões por trás desse fenômeno. Do ponto de vista fisiológico, o corpo muda à medida que envelhecemos. O sono se torna mais leve, menos profundo. As fases de descanso já não se sucedem com a mesma intensidade ou duração que na juventude. É mais fácil que qualquer estímulo, por menor que seja, um desconforto físico, um ruído, até mesmo um pensamento, interrompa o descanso. Além disso, o corpo produz menos melatonina, o hormônio que regula o sono. E para completar, o cortisol, o hormônio do estresse, começa a subir por volta das 4 da manhã, preparando o corpo para o dia. Se essa subida se adianta ou é muito pronunciada, você acorda sem motivo aparente. Mas com o coração um pouco acelerado, como se o corpo tivesse apertado um interruptor sem avisar. E depois vem a bexiga. Com a idade, é comum que fique mais ativa durante a noite. O volume que pode conter se reduz, e muitos acordam simplesmente porque sentem necessidade de urinar. Até aqui, tudo parece ter uma explicação lógica. Mas há algo mais. A medicina tradicional chinesa nos oferece uma visão diferente, mais profunda e talvez mais simbólica. Segundo seu relógio energético, cada órgão do corpo tem um momento do dia em que se ativa mais intensamente. Entre 3 e 5 da manhã, esse órgão é o pulmão. E logo antes, entre 1 e 3, é a vez do fígado. Os pulmões, na medicina oriental, estão associados ao luto, à tristeza, às emoções não expressas. O fígado, por outro lado, se relaciona com a raiva, frustração e a necessidade de depurar o que ficou estagnado. E se acordar nessas horas não tivesse a ver apenas com seu corpo, mas também com sua alma, com o que você está sentindo e não dizendo, com o que seu interior precisa liberar, mas não sabe como. Lembro da história do Sr. Ernesto, um homem de 79 anos que me disse um dia: "Eu sempre acordo às 4h15, sem falta. Às vezes não é para ir ao banheiro. Às vezes estou apenas acordado. Sento na cama,
escuto a casa e começo a pensar, não em coisas graves, apenas na minha vida, no que já passou, no que não fiz, no que sinto falta. E aí custa voltar a dormir, mas também não quero me levantar. É como se algo em mim precisasse estar acordado naquele momento. E ele não está sozinho. Muitas pessoas sentem que essas madrugadas não são apenas interrupções do sono. São momentos em que o corpo parece estar processando algo além do cansaço. O que seu corpo tenta te dizer? Há um detalhe que muda completamente a forma como vemos nossos despertares noturnos. E é esta ideia. O corpo não interrompe o sono sem motivo. Todo sintoma, por mais leve que pareça, é uma forma de comunicação. Uma linguagem silenciosa que muitas vezes ignoramos, até aprender a escutar. A medicina tradicional chinesa observa há séculos os ciclos do corpo. Segundo seu relógio corporal, cada órgão tem um momento específico do dia em que se ativa, limpa, repara ou simplesmente precisa de atenção. Entre 1 e 3 da manhã, esse órgão é o fígado. E entre 3 e 5 são os pulmões. E o que isso significa? Que se seu despertar se repete dentro desse intervalo, talvez seu corpo esteja lidando com mais do que você imagina. O fígado e a carga emocional oculta. O fígado não só filtra toxinas físicas, também está associado à capacidade de processar emoções densas como raiva, frustração ou até culpa. Se você está carregando ressentimentos, se há coisas que não disse ou decisões que lamenta, talvez seu corpo esteja tentando te ajudar a soltá-los. Mas faz isso em silêncio, quando tudo lá fora está quieto. Há também outro fator, a alimentação. Um jantar muito pesado, carregado de gorduras, açúcares ou álcool, obriga o fígado a trabalhar mais durante a noite. E esse esforço extra pode interromper o descanso justo quando seu corpo tenta se recuperar. Então, se você acorda entre 1 e 3, pergunte-se: como estou digerindo o que vivi hoje? Como está minha relação com a raiva? Que coisas estou guardando que deveria soltar? Os pulmões e o luto não expressado. Agora, se seus despertares ocorrem entre 3 e 5, entramos no campo dos pulmões. E isso é especialmente importante. Segundo a visão oriental, os pulmões estão intimamente ligados à tristeza. Mas não à tristeza momentânea, e sim aquela dor profunda que às vezes nem se reconhece como tal. Pode ser pela perda de um ente querido, por uma fase da vida que não volta mais, pela solidão que começa a pesar, ou simplesmente pela sensação de que o tempo passa e a gente não sabe bem o que fazer com tudo o que fica dentro. Não é coincidência que muitas pessoas sintam que respiram diferente à noite, que tenham uma espécie de opressão no peito, um desconforto que nem sempre se consegue explicar. E que justamente nessas horas, quando tudo está em silêncio, essa tristeza apareça, sem nome, sem forma, mas muito real. Também é nesse momento que o corpo começa a se preparar para acordar. O cortisol, hormônio do estresse, começa a subir. Mas se há tensão acumulada, preocupações não resolvidas ou ansiedade pelo futuro, esse pequeno aumento pode se tornar um gatilho que te arranca do sono. Então, o que seu corpo está te dizendo? Talvez esteja dizendo que precisa respirar melhor. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Que precisa liberar o que dói, mesmo que você não saiba como. Ou que está pedindo um descanso de verdade. Não só fechar os olhos, mas soltar o peso do dia. Não se trata de encontrar uma causa exata. Trata-se de abrir um espaço para escutar. E talvez começar a ver esse despertar não como uma interrupção, mas como uma oportunidade para se perguntar: o que está acontecendo em mim que ainda não quis olhar? Porque quando o corpo fala, a alma também tem algo a dizer. O que não fazer quando você acorda nesse horário? Você acorda no meio da noite. Olha ao redor. Tudo está em silêncio. Pega o telefone para ver as horas.
4:10 da manhã. De novo. E é aí que muitas vezes, sem perceber, começamos a fazer tudo o que justamente não deveríamos fazer. Vamos por partes. A primeira, e mais comum, é olhar o celular. Talvez você pense que é só um momento, que olhar a hora não faz mal. Mas assim que a tela acende, seu cérebro também acorda. A luz azul dá um sinal claro. É de dia. Acorde. E mesmo que você só quisesse saber que horas são, já ativou todo um sistema que estava pronto para continuar dormindo. Depois disso, muitas pessoas caem em outra armadilha. Começam a checar coisas, mensagens, redes sociais, notícias. Algo para entreter-se até voltar a dormir. Mas, na verdade, o único efeito é afastar ainda mais o sono. Acender luzes ou se mover demais. Outro erro muito comum é acender todas as luzes ou levantar e começar a se movimentar pela casa. Se seu corpo ainda está no modo descanso, o melhor que você pode fazer é respeitá-lo. Luz intensa e movimento forte podem quebrar o ritmo natural do sono, tornando muito mais difícil voltar a essa calma que você precisa. E há algo mais. Algo que muitas vezes nem notamos. O diálogo interno negativo. Aquele momento em que você pensa, de novo, não pode ser, já são 3:30. Se eu não dormir agora, amanhã estarei destruído. E então você olha o relógio, de novo, e faz contas. Se eu dormir agora, durmo 3 horas. Bem, já são 2:30. Não vale mais a pena. Estou arruinado. Esse tipo de pensamento não só não ajuda, alimenta o insônia. Torna-a mais profunda. Porque começa a gerar ansiedade, e ansiedade é inimiga do sono. Comer nesse horário. Alívio ou armadilha. Às vezes, numa tentativa de acalmar o corpo ou o estômago, algumas pessoas levantam para comer algo. E embora seja verdade que uma pequena mordida pode ajudar em casos extremos, na maioria das vezes, ingerir alimentos nesse horário altera a digestão, ativa o metabolismo e, novamente, dá ao corpo um sinal errado. É hora de estar acordado. Um testemunho que recebemos recentemente explica isso com muita clareza. Não começo eu só ia ao banheiro e voltava, mas com o tempo comecei a checar o celular, responder mensagens, olhar o que tinha na geladeira. Às vezes comia algo doce, outras vezes só sentava para ver televisão. Mas o que era um despertar de 10 minutos virou uma vigília de 2 horas. E isso me esgotava. Essa história se repete mais do que você imagina. Porque quando não entendemos o que está acontecendo dentro de nós, preenchemos o vazio com distrações externas. Mas essas distrações, embora pareçam inofensivas, nos afastam do verdadeiro descanso. Então, o que fazer? O primeiro passo é não entrar em pânico. Acordar não é uma tragédia, é um sinal. Se puder, mantenha a luz baixa ou não acenda nada. Evite olhar a hora várias vezes. E, acima de tudo, não lute contra a insônia como se fosse um inimigo. O que mais precisamos nesse momento é suavidade. Suavidade com o corpo, com os pensamentos, com a alma. Falaremos do que você pode fazer para voltar a dormir, ou pelo menos, encontrar calma. Por enquanto, lembre-se disso. Você não está sozinho. E não está falhando. Está sentindo. E isso, embora incômodo, também faz parte de estar vivo. O que fazer? Rotina para voltar a dormir. Se já sabemos o que não devemos fazer ao acordar entre 3 e 5 da manhã, agora vem o mais importante. O que podemos fazer para voltar a dormir profundamente? Às vezes, o corpo não precisa de um remédio. Só precisa de uma pausa. Um pequeno ritual. Algo que diga: estou com você. Vamos descansar juntos. Respirações conscientes. Comece pelo mais básico, mas também pelo mais poderoso. Sua respiração. Não precisa se levantar, nem procurar nada. Apenas leve sua atenção ao seu peito, ao seu abdômen. Inspire lentamente pelo nariz. Conte até 4. Sinta seu abdômen se expandir.
Depois expire suavemente pela boca, em 6 tempos. Faça isso pelo menos 5 vezes. Você verá que algo muda. Esse tipo de respiração não é mágica, é biologia. Ao fazer isso, você está ativando o sistema nervoso parasimpático, responsável pela calma, digestão, descanso. É como dizer ao seu corpo: não há perigo, pode soltar. Técnica da contagem regressiva. Depois, se ainda não conseguiu voltar a dormir, experimente algo muito simples que funcionou para muitas pessoas idosas. Comece em 100 e conte para trás. Mas não faça rápido, faça devagar. 100, 99, 98. E se perder a conta, comece de novo. Não se frustre. De fato, perder a conta é um bom sinal. Sua mente está soltando o controle. Esse exercício mantém seu cérebro ocupado, sem ativar emoções ou pensamentos estressantes. É como dar uma corda suave para se entreter enquanto você relaxa. Alongamentos suaves. Se sentir tensão no corpo, às vezes a insônia não é mental, mas física. Então, você pode fazer alguns movimentos muito suaves, sem sair da cama. Gire os tornozelos. Estique lentamente as pernas. Mova os ombros em círculos. Estique os braços acima da cabeça, como se tivesse acabado de acordar. Não se esforce. Não busque fazer exercício. Apenas relaxe. Às vezes o corpo precisa soltar o que acumulou durante o dia. Visualização guiada. Outra ferramenta poderosa é a visualização. Feche os olhos e, na sua mente, imagine um lugar onde você se sinta completamente seguro e em paz. Pode ser uma floresta, uma praia, a casa da sua infância. O que você quiser. Imagine com todos os detalhes. Os sons, os cheiros, a cor do céu, o ar no seu rosto. Passeie por esse lugar mentalmente, sem pressa. Muitas vezes, essa simples visualização ativa memórias emocionais profundas que nos devolvem a tranquilidade. Uma infusão que acompanha. Se depois de 20 ou 30 minutos você sentir que o corpo ainda não pode voltar a dormir, pode se levantar suavemente e preparar uma infusão leve. Uma opção maravilhosa é camomila com lavanda. Ou também maracujá com melissa. Evite açúcar. Apenas um pouco de mel se necessário. E tome essa infusão como um momento de cuidado, não de urgência. Não se trata de apressar o sono. Trata-se de convidá-lo com doçura. Crie seu pequeno ritual. O corpo responde muito bem a rituais. Se cada vez que acordar fizer o mesmo pequeno processo, respirar, alongar, visualizar, talvez tomar uma infusão, o corpo começará a associar esses gestos com o descanso. E com o tempo, esses despertares não serão uma luta, mas uma pausa tranquila que termina em um novo sono reparador. O que fazer no dia seguinte se você acordou entre 3 e 5? Nem sempre é possível voltar a dormir. Às vezes o corpo simplesmente não consegue. E você acorda com aquela sensação de ter passado a noite pela metade. Um pouco atordoado, com as pálpebras pesadas e o dia pela frente. Mas há boas notícias. O que você fizer ao acordar pode fazer a diferença entre arrastar esse cansaço ou transformá-lo em energia para o resto do dia. Hoje quero te contar o que pode fazer desde de manhã para se ajudar, passo a passo. A primeira coisa, não se castigue. Antes de tudo, seja gentil consigo mesmo. Não se culpe por não ter dormido como queria. Não diga, já estou mal de novo. Isso só gera mais tensão. Respire fundo. Agradeça que está acordado. Agradeça que pode começar. De novo. Seu corpo fez o que pôde. Agora é hora de acompanhá-lo. Luz natural e movimento suave. Assim que levantar, abra as cortinas. Deixe a luz do dia entrar. A luz solar, mesmo que esteja nublado, diz ao seu cérebro: é de dia,
É hora de ativar. Se puder, saia para a varanda, para o jardim ou simplesmente para a janela. Fique ali por alguns minutos. Olhe para o céu. Respire profundamente. Depois, movimente o corpo. Não precisa fazer exercícios intensos. Apenas alguns alongamentos suaves. Eleve os braços enquanto inspira. Gire os ombros para trás. Estique o pescoço para ambos os lados. Flexione levemente as pernas e levante os calcanhares. Esse tipo de movimento não só ativa os músculos, também desperta o sistema linfático, que ajuda a eliminar toxinas acumuladas durante a noite. Se tiver tempo, uma caminhada de 15 a 20 minutos pode ajudar muito. Não importa se for lenta. O importante é que o corpo saiba que o dia começou. Café da manhã que nutre e equilibra. Depois de uma noite interrompida, seu corpo precisa recuperar energia de forma inteligente. Nada de açúcares rápidos ou café em excesso. Opte por alimentos que estabilizam o açúcar no sangue e que são fáceis de digerir. Aveia cozida com canela e uma colher de chá de mel. Um ovo cozido com abacate e pão integral. Um smoothie de banana com leite vegetal, sementes de chia e um pouco de cúrcuma. Evite alimentos muito gordurosos ou pesados. E se tomar café, acompanhe com alimento, não em jejum. E não esqueça de se hidratar. Um copo de água morna com algumas gotas de limão ao acordar pode ser um grande aliado para o sistema digestivo e para ativar a circulação. Evite cochilos longos. Depois de uma noite ruim, é muito tentador dormir a qualquer hora do dia. Mas se você dormir demais à tarde, o ciclo volta a se alterar. Minha recomendação? Se sentir muito cansado, pode tirar um cochilo curto, entre 15 e 20 minutos. Não mais. Use um alarme se necessário. E tente tirar antes das 3 da tarde. Se tirar depois, será mais difícil pegar no sono à noite. Cuide do seu ânimo. A falta de sono não afeta só o corpo. Também afeta o estado emocional. Você pode se sentir mais irritado, mais sensível ou mais desmotivado. Reconheça isso. Diga em voz baixa: dormir mal, por isso hoje me sinto assim. É temporário. E depois, faça algo que goste. Ouça música suave. Ligue para alguém que te faça bem. Caminhe um pouco. Tome um chá tranquilo. Essas pequenas ações são remédio emocional. A noite seguinte começa de manhã. Tudo o que fizer durante o dia influencia em como você vai dormir à noite. Por isso, o segredo está em manter certa calma, evitar excessos e preparar o corpo para um descanso profundo desde o amanhecer. Pense nisso como um investimento. Cada pequeno gesto de autocuidado te devolve bem-estar. Mudanças que você pode fazer durante o dia para dormir melhor à noite. Dormir bem não começa quando você apaga a luz. Começa muitas horas antes. De fato, o que você faz durante o dia tem impacto direto em como você descansa à noite. E se ultimamente você está acordando entre 3 e 5 da manhã, pode ser que seu corpo esteja pedindo ajustes na sua rotina diária. Hoje quero compartilhar pequenas mudanças que você pode fazer desde o momento em que acorda e que podem te ajudar a ter um sono mais profundo e contínuo. Comece o dia com sol. A primeira coisa, procure luz natural. Quando você se expõe ao sol pela manhã, mesmo que por alguns minutos, seu cérebro recebe uma mensagem muito clara. Já é dia. Essa mensagem regula seu ritmo circadiano, aquele relógio biológico que diz ao seu corpo quando estar acordado e quando se preparar para dormir. É como reiniciar seu sistema toda manhã. Se puder caminhar um pouco ao ar livre, melhor ainda. Não precisa ser muito. 5 ou 10 minutos com o rosto ao sol é um ótimo começo. Cuidado com os cochilos. Já mencionamos antes, mas vale repetir. Se você dormiu mal, é normal sentir sono durante o dia. No entanto,
cochilos longos podem se tornar parte do problema. O ideal? Um cochilo curto, de no máximo 20 minutos, e sempre antes das 3 da tarde. Dormir mais tempo ou muito tarde pode confundir o corpo e dificultar pegar no sono à noite. Reduza a cafeína. Mais do que você pensa. A maioria das pessoas pensa que enquanto não tomarem café à tarde, está tudo bem. Mas a verdade é que a cafeína pode permanecer no seu corpo por muitas horas. Não só o café contém cafeína. Também o chá preto, o chocolate, algumas bebidas gaseificadas e até certos medicamentos para dor. Se você está tendo problemas para dormir, tente evitar todas as fontes de cafeína a partir do meio-dia. Às vezes, só essa mudança faz uma grande diferença. Estabeleça uma rotina noturna tranquila. Assim como as crianças têm uma rotina para ir dormir, banho, história, luzes baixas, os adultos também precisam de sinais que dizem ao corpo: é hora de descansar. 1 hora antes de dormir, tente fazer sempre o mesmo. Apague telas brilhantes, celular, televisão, computador. Diminua a intensidade das luzes. Tome uma infusão relaxante, como camomila, valeriana ou lavanda. Ouça música suave ou sons da natureza. Leia um livro tranquilo, com luz quente. O segredo está em repetir toda noite. Quanto mais constante você for, mais fácil será para seu corpo reconhecer o momento de descanso. Evite conversas tensas ou notícias fortes antes de dormir. Muitos têm o costume de ver o noticiário justo antes de ir para a cama. Mas pense nisso. Se a última coisa que você vê são imagens de conflitos, tragédias ou tensão, como espera que sua mente relaxe? O mesmo vale para discussões familiares ou preocupações que você leva para o travesseiro. Faça um esforço para deixar tudo isso para trás. Você pode escrever num caderno seus pensamentos ou suas pendências do dia seguinte. Assim você libera a mente. Jante leve, cedo e com gratidão. O jantar também importa. Procure que seja algo fácil de digerir. Sopas suaves, vegetais cozidos, proteínas leves. Evite comidas muito gordurosas, apimentadas ou açucaradas. E tente jantar pelo menos 2 ou 3 horas antes de dormir. Depois de jantar, sente-se tranquilo por um momento. Agradeça pelo dia. Mesmo que não tenha sido perfeito, encontre algo pequeno para agradecer. Esse gesto de gratidão também prepara a alma para um descanso mais profundo. Perguntas frequentes respondidas. Nesses temas do sono, e especialmente quando falamos de acordar entre 3 e 5 da manhã, surgem muitas dúvidas. Algumas se repetem várias vezes, e hoje quero respondê-las com total clareza. Se você também as fez para si mesmo, preste atenção, porque entender melhor o que te acontece pode te dar paz e ajudar a tomar melhores decisões. É perigoso acordar sempre na mesma hora? Não necessariamente, mas é um sinal. Acordar sempre no mesmo horário, como entre 3 e 5 da manhã, é uma pista de que algo dentro de você precisa de atenção. Pode ser algo físico, um problema digestivo, tensão no fígado, necessidade de ir ao banheiro. Ou pode ser algo emocional, uma preocupação, tristeza retida, ansiedade não processada. Seu corpo não está te atacando, está avisando. A chave? Não se assuste. Observe. Escute. Registre se isso acontece todos os dias ou só em momentos pontuais. E se persistir muito tempo, consulte um profissional para descartar causas médicas. O que acontece se eu não conseguir voltar a dormir? Primeiro, respire. Não é o fim do mundo. Todo mundo já passou por isso alguma vez. O importante é não entrar em pânico nem se frustrar. Isso só gera mais ativação cerebral e dificulta voltar a dormir. Se não conseguir pegar no sono depois de 20 minutos, você pode tentar o seguinte: levante-se em silêncio. Vá para outro ambiente,
com luz baixa. Leia algo tranquilo ou ouça música suave. Evite olhar telas. Muitas vezes, só mudar de ambiente faz o corpo relaxar e você pode voltar para a cama mais leve. E se não acontecer, tente aproveitar esse momento para ficar consigo mesmo, sem exigências. Às vezes, apenas descansar em silêncio também é reparador. Quantas horas de sono eu realmente preciso nessa idade? Não há uma resposta única para todos, mas há uma faixa saudável. Depois dos 60 anos, a maioria das pessoas precisa de 6 a 8 horas de sono por noite. Não necessariamente contínuas. E isso é importante entender. Com a idade, o sono fica mais leve e fragmentado, o que é completamente normal. O que importa é como você se sente no dia seguinte. Você acorda com energia? Consegue funcionar sem necessidade urgente de dormir mais? Então provavelmente você está descansando o suficiente, mesmo acordando algumas vezes à noite. É melhor ficar na cama ou levantar? Depende do estado em que você se encontra. Se você acorda e sente que pode voltar a dormir logo, fique. Respire, relaxe o corpo, não se mexa muito. Muitas vezes, só esperar sem ansiedade é suficiente para pegar no sono de novo. Mas se já passaram mais de 15 ou 20 minutos e sua mente não para, pode ser melhor levantar por um tempo. A chave está em manter a calma e a suavidade do ambiente. E lembre-se, não é um fracasso levantar. É uma forma de cuidar de si com carinho. Devo tomar algo para dormir? É uma pergunta muito comum. E a resposta é: só se for necessário e com orientação profissional. Tomar algo para dormir, seja natural ou medicado, deve ser uma decisão informada. Não algo que se faça por hábito ou desespero. Às vezes, uma infusão suave, como valeriana, maracujá ou camomila, pode ajudar. Mas se você já toma medicação ou tem condições médicas, consulte primeiro seu médico ou farmacêutico de confiança. E, acima de tudo, não use remédios como solução permanente. O objetivo deve ser encontrar a causa raiz dos seus despertares e trabalhar a partir daí. Acordar entre 3 e 5 da manhã não é uma sentença, nem uma falha do seu corpo. Não é coincidência, não é castigo, e muito menos motivo para desistir da insônia. É uma oportunidade. Uma porta entreaberta que diz: algo dentro de você precisa ser escutado. Ao longo deste vídeo, vimos que essas madrugadas têm sua linguagem. Às vezes falam de emoções guardadas, outras de hábitos que precisam mudar, e outras, simplesmente, de uma fase da vida que nos convida a dormir diferente, mas não pior. O resumo é este: acordar não é o problema. O que você faz depois de abrir os olhos é o que muda tudo. Você não precisa se resignar ao mal dormir, nem pensar que isso já faz parte da idade. Você pode agir. Pode aprender a se acompanhar nesses momentos de silêncio. Pode criar rotinas que acalmem sua mente, relaxem seu corpo, nutram seu descanso. Dormir bem não é um luxo. É parte da sua saúde. É parte da sua paz. E a partir de hoje, você pode recuperar esse descanso que tanto merece. Então, esta noite, quando olhar o relógio de novo às 3 ou às 4, não se desespere. Lembre-se do que falamos aqui. Respire fundo. Volte para você. Talvez você não volte a dormir imediatamente, mas terá começado um caminho diferente. Um de compreensão, cuidado, pequenos gestos que fazem uma grande diferença. Agora me conte, o que você vai tentar esta noite? Há algo que já tenha funcionado para você e que queira compartilhar com os outros? Deixe nos comentários. Estou aqui para te ler, e outros também podem se beneficiar da sua experiência. Obrigado por ter chegado até aqui, por ouvir com o coração aberto. Nos vemos muito em breve, em outro espaço de calma, reflexão e bem-estar. Até lá, que você durma profundamente e que descanse como merece.